O Segundo Reinado no Brasil. Consolidação e transformações. O Segundo Reinado, 1840 a 1889, foi um dos períodos mais longos e estáveis da história imperial brasileira, marcado pelo governo de Dom Pedro II. Esse período começou com a antecipação da maioridade do imperador, aos 14 anos, e se estendeu até a proclamação da República, em 1889. Durante esses quase 50 anos, o Brasil passou por importantes transformações políticas, sociais e econômicas, consolidando-se como uma nação unificada, apesar das muitas dificuldades enfrentadas. Uma das principais características do Segundo Reinado foi a estabilidade política. Isso foi possível, em parte, pelo fortalecimento do poder moderador, que permitia ao imperador intervir nos outros poderes do Estado. A Constituição de 1824 conferia ao monarca poderes amplos, incluindo a capacidade de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Essa prerrogativa foi amplamente utilizada por Dom Pedro II para manter o equilíbrio entre os partidos liberal e conservador, que, apesar de rivais, compartilhavam uma visão oligárquica e elitista do poder. Outro aspecto relevante desse período foi a implementação do sistema parlamentarista, ainda que de forma adaptada à realidade brasileira. O parlamentarismo às avessas, como é comumente chamado, significava que, embora houvesse um primeiro-ministro e um gabinete de governo, o poder real residia no imperador, que poderia dissolver o parlamento a qualquer momento, caso julgasse necessário. Isso ajudava a manter a estabilidade, mas também gerava críticas, uma vez que limitava a autonomia política dos representantes eleitos. No plano econômico, o Segundo Reinado foi marcado pela expansão da economia cafeeira. O café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, especialmente a partir da década de 1850, substituindo o açúcar como motor da economia. O crescimento das plantações de café, especialmente no sudeste do país, foi acompanhado pela construção de infraestrutura, como estradas de ferro e portos, que facilitavam o escoamento da produção para o mercado externo. Isso trouxe uma prosperidade relativa à elite rural, mas também evidenciou as desigualdades sociais e regionais no Brasil. A dependência do trabalho escravo foi uma questão central durante o Segundo Reinado. Embora a economia cafeeira e outras atividades rurais dependessem fortemente da mão de obra escrava, o Brasil enfrentava crescente pressão internacional para abolir a escravidão. A Inglaterra, em particular, adotava uma postura abolicionista, pressionando o Brasil através de tratados e medidas como o Bill Aberdeen, que autorizava a Marinha Britânica a interceptar navios negreiros. Internamente, o movimento abolicionista começou a ganhar força a partir da década de 1870, com o apoio de intelectuais, jornalistas e parte da elite urbana. A questão da escravidão culminou com a promulgação de uma série de leis que prepararam o terreno para a abolição total. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibiu o tráfico de escravos, o que foi um golpe significativo para o comércio de escravos. Posteriormente, a Lei do Ventre Livre, 1871, declarou livres os filhos de escravos nascidos após sua promulgação, e a Lei dos Sexagenários, 1885, concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Essas medidas, contudo, foram vistas como insuficientes pelos abolicionistas, e a pressão continuou até a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil. A abolição da escravidão teve impactos profundos na sociedade brasileira. De um lado, representou uma vitória para o movimento abolicionista e um marco no avanço dos direitos humanos no país. Por outro lado, não houve medidas de integração ou apoio para os libertos, que, sem acesso à terra ou emprego formal, foram marginalizados. Essa ausência de políticas de inserção social contribuiu para o aumento da desigualdade e para a criação de favelas e áreas de pobreza nas grandes cidades. Outro tema importante durante o Segundo Reinado foi a política externa, especialmente a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. O conflito, travado entre a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e o Paraguai, teve profundas consequências para todos os envolvidos. Para o Brasil, apesar da vitória, a guerra resultou em enormes custos financeiros e humanos. O exército brasileiro, até então uma força militar relativamente fraca, ganhou importância e prestígio, o que influenciaria o cenário político nos anos seguintes.
A participação na Guerra do Paraguai também reforçou o papel do exército como uma força política no Brasil. Muitos dos oficiais que lutaram na guerra passaram a questionar o papel da monarquia e a influenciar o crescimento de ideias republicanas e positivistas. Essa nova geração de militares se alinhou a outros setores insatisfeitos com o regime imperial, como a elite cafeeira e os intelectuais, formando uma frente que culminaria na proclamação da República. A crise final do Segundo Reinado foi agravada por uma série de fatores, incluindo o desgaste da monarquia após a abolição da escravidão. A elite rural, principal base de apoio do regime imperial, se sentiu traída pela abolição, já que não foi indenizada pela perda de seus escravos. Além disso, o crescimento do movimento republicano e a influência do positivismo entre os militares enfraqueceram ainda mais o apoio à monarquia. Outro fator decisivo foi a crescente separação entre a monarquia e a Igreja Católica. O episódio conhecido como Questão Religiosa, 1872 a 1875, expôs as tensões entre o imperador e os bispos brasileiros, que se recusaram a seguir ordens imperiais em questões de disciplina eclesiástica. Isso resultou em um enfraquecimento do apoio da Igreja à monarquia, retirando mais uma base de sustentação do regime. O fim do Segundo Reinado ocorreu de forma relativamente pacífica, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Sem resistência militar significativa, Dom Pedro II foi deposto e exilado para a Europa. A monarquia foi substituída por um regime republicano, inaugurando uma nova fase na história do Brasil. Em síntese, o Segundo Reinado foi um período de grandes transformações e contradições. Sob o governo de Dom Pedro II, o Brasil experimentou estabilidade política e crescimento econômico, mas também enfrentou desafios como a escravidão, a guerra e as tensões sociais. A monarquia caiu, em grande parte, porque não conseguiu se adaptar às novas demandas de uma sociedade em rápida transformação. A proclamação da República representou o fim de um ciclo e o início de uma nova era para o Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!